Olá a todos, vamos para mais um vídeo. E esse vídeo eu tenho um agradecimento especial aqui para o meu amigo Luiz. Eu cheguei a esse problema, apesar de já ter imaginado que deveria ser esse realmente o problema, mas eu tive aí a ajuda do Luiz. O Luiz é um amigo lá de Santa Catarina, como muitos outros que eu tenho aí, que eu tenho adquirido através da eletrônica. O Luiz é um deles, que recentemente fiz amizade com ele. Ele faz parte de um grupo que a gente tem aí de colegas técnicos, e o Luiz me apareceu por uma necessidade minha, eu precisando de uns transistores de germânio, e procurei ele no grupo, e ele se prontificou a me fornecer os componentes e acabou se tornando um amigo, cidadão que está sempre pronto a ajudar todo mundo, né? Então, muito bacana o Luiz, desde já eu agradeço a ele. O que acontece? Além dele, eu tenho outros. Eu tenho o seu Jorge Mandro, lá em Piracicaba, São Paulo também, cidadão muito bacana. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente, estive lá em sua assistência, lá em Piracicaba, cidadão muito bacana, se tornou meu amigo, a gente troca ideia quase todos os dias. Então realmente a gente vai aí adquirindo amigos, né, em função da eletrônica. Tem também Raimundo Moreira é lá no Piauí, cidade de Oeiras, é meu amigo também, esse de longa data. Ele tem mais ou menos o meu tempo aí de eletrônica, quase 40 anos, né? Então, assim, a gente vai fazendo amigos aí, né? E esse caso aqui, pessoal, é o seguinte, eu quero ser rápido para que o vídeo não fique longo. Essa placa aqui, na verdade, ela é de um colega de eletrônica também aqui na minha cidade, e ela estourou aqui, ó, esse circuito integrado, que o original é o LNK 362, rebentou ele. Bom, diante disso, ele me passou ela para que eu pudesse consertar, e como eu não encontrei o LNK 362, eu coloquei aí o 364, que na verdade é o mesmo, né? Talvez até com alguma vantagem. Bom, eu coloquei ele, fiz a análise no circuito, não encontrei mais nada com defeito, mas a fonte não oscilava, né? Ela sendo, inclusive, a fonte de standby, ela teria que oscilar e eu ter os 3,3, porque ela é uma fonte de 3,3. Só que ela não oscilava. E quando eu colocava aqui o osciloscópio no pino, onde fica o dreno do MOSFET dentro do circuito integrado, e ligava a placa na rede elétrica, eu não encontrava o pulso não aparecia, vinha simplesmente a tensão de DC-Link, né, que é a tensão da rede já retificada. E aí, de toda forma que eu analisei, eu cheguei à conclusão de que seria o trafo, né? E aí eu falei, realmente complicou agora, né? Porque onde eu vou encontrar um trafo desse? Não tinha. Procurei em outras sucatas, né, para a gente tirar o trafo, um outro trafo e colocar, mas infelizmente não encontrei. Bom, conclusão, eu vi num grupo que o Luiz já havia tido vários problemas dessa natureza, né, com esse trafo com problema, e que ele enrola os trafos, né? Inclusive, ele, nesse vídeo, ele postou no grupo em que a gente está, que havia feito um, né? E aí eu achei interessante e entrei em contato com ele. Ele me falou, não, de fato, isso aí, todos que eu peguei aqui, já foram vários,
enrolar e funciona. Esse trafo aí realmente ele dá bastante problema. E aí, falei, bom, diante disso eu também vou fazer o meu, né? O que que eu fiz? Olha só, aqui está a carcassinha de um dos trafos, né? Que é o que estava nele. Eu tirei esse cara, eu medi ele, na verdade, eu já havia medido, né? Quando eu desconfiei que poderia ser o trafo, eu já havia medido esses terminais, né, das bobinas, eles me deram uma resistência ôhmica, uma resistência de 1.1, 1.2, uma outra bem mais baixo, que no caso foi aqui desses dois terminais, que é a bobina do secundário, né? Aqui são apenas 4 voltas, e é um fio também mais grosso, né? Então, com esse aparelhinho aqui, ó, eu consigo ver, olha só, com esse aqui, ó, eu consegui ver que realmente tinha uma resistência ôhmica nesses terminais. Mas não dá para saber se realmente havia problema. Por quê? Porque é uma resistência muito baixa, né? E também não me dava, o aparelho ali não me deu a indutância desses enrolamentos. Bom, conclusão, mesmo assim, falei, vamos apelar para ver se a gente enrola ele, né, e resolve o problema. Conclusão, eu fui no mesmo colega que me trouxe essa placa para consertar, e lá eu consegui uma outra placa que não era igual a essa, mas tinha exatamente o mesmo trafo, né? E aí eu falei, opa, maravilha, vamos ver se realmente ele vai ter problema. Conclusão, eu peguei esse trafo aqui, ó, ainda sem enrolar, e também medi com aquele aparelhinho para me ver qual seria a resistência e se havia alguma indutância entre nessas bobinas, né? Conclusão, ele me deu também uma resistência no valor de 1.1, 1.2, uma outra mais baixa, e não me deu indutância nenhuma. E a placa que eu tirei, esse cara aqui, eu observei que o CI também, ele havia arrancado o tampo, ou seja, ele levou uma pancada grande, né? E o Luiz me alertou que quando o circuito integrado chega a arrancar o tampo, pode ter certeza que o chopper aqui foi embora também, né? Bom, diante disso, eu medindo ele, não encontrando indutância nenhuma, apenas resistência nos enrolamentos, eu resolvi enrolar ele, né? Adquiri o fio, desmontei ele com muito cuidado e enrolei. Fiz o enrolamento, né? Perfeito. Primeiro eu fiz um desenho, porque ele tem, na verdade, acho que ele tem 4 enrolamentos, né? São 4 bobinas. E aí eu fiz um enrolamento, montei ele e, para minha felicidade, pessoal, foi bater e valer. Liguei e tá lá os 3,3 certinho, funcionou perfeito. Então, para você que está no canal pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações do YouTube e, se gostar do vídeo, dá um like para ajudar o canal. Isso contribui muito com o canal e me incentiva para que eu esteja postando vídeo dessa natureza, né? É muito importante o seu like, sem preguiça, senta o dedo, vamos lá. Então quero agradecer ao Luiz, que de primeira mão já me disse, né, que ele já fez inúmeros transformadores desse e tem obtido êxito. Realmente ele entra em curto, né, algumas espiras. Ah, só fazendo uma observação, esse aqui, ó, depois que eu enrolei, o primeiro enrolamento que eu medi, eu já encontrei uma resistência de 1 ohms, 1,5 ohms, né? E um deles, que é o enrolamento maior, que tem 54 espiras, ele me deu 83 miliohms e me deu também uma indutância, né? Que, se não me falha a memória, foi de 20 microhenry, né? Então, quer dizer, ao medir ele, eu já pude observar que realmente ele
estava diferente do que estava danificado, né? E também outra coisa que eu quero fazer observação, antes de fazer o enrolamento dele, eu coloquei ele na placa e ele se comportou exatamente como o outro que estava com problema. Então, de fato, ele também estava com problema, isso em função do CI, onde ele estava na placa, ter arrancado o tampo também. Isso comprova o que o Luiz falou, que quando o CI arranca o tampo, pode ter certeza que o trafo também foi embora. Isso porque, imagino eu, a corrente que circula por ele vai lá no MOSFET e vai ao terra, com certeza, no caso de um curto do MOSFET, não é uma corrente pequena. E aí, obviamente, o trafo possivelmente ele vai aí entrar em curto algumas espiras e vai acontecer isso daí, né? Então, coloquei ele, antes de fazer o enrolamento, ele deu o mesmo sintoma, não oscila a fonte, e aí sim, depois que eu enrolei, ficou perfeito. Então está aí o crédito para o meu amigo Luiz, né? E também aí, esse vídeo é para os colegas que tenham talvez alguma placa desse tipo na bancada, que venha ter esse tipo de problema, né? Possa se deparar com esse tipo de problema, que possa fazer o mesmo e resolver, né? Dê o like se gostou do vídeo, para mim é muito importante, né? Assine o canal se não for inscrito, marque o sininho para receber as notificações. Um abraço e até a próxima.